Seja o nome do Senhor, que nesta manhã o Senhor continue nos direcionando como Ele já tem feito, e que você continue com seu coração aberto para tudo que Ele já está fazendo no nosso meio, amém? Para tudo que Ele já está realizando no nosso meio, e não temos dúvidas de que o Senhor está aqui e Ele está no controle de todas as coisas. Você crê assim? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez aí? Aleluia! Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 5, verso 14. Nós vamos fazer a leitura deste verso, este único versículo para esta manhã. Efésios capítulo 5, verso de número 14. Graças a Deus. Efésios capítulo 5, verso de número 14. Aleluia. Graças a Deus. É interessante como o Espírito Santo vai conduzindo as coisas, né? Como ele vai trabalhando segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E nós cremos que Ele está nos alinhando nesta manhã. Os cânticos, momento de oração que antecedeu a palavra neste momento. E como é bom ver esse agir do Espírito Santo, não é? Que às vezes parece até combinado, mas não é, né? Às vezes parece até combinado, mas não tem nada combinado, porque Deus faz da maneira dele, da forma dele, do jeito que ele deseja, amém? Efésios capítulo 5, verso 14, graças a Deus pela sua palavra. Diz assim, o verso base para esta manhã: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vou ler novamente. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Já oramos antecedendo a palavra, né? Então nós vamos direto para aquilo que o Senhor colocou para o nosso coração. Você tem o seu celular ou o seu smartphone, né? Hoje virou aí algo, vamos dizer assim, um tanto quanto inseparável, né? Diante das suas funções, diante da praticidade que nós temos, diante daquilo que Ele nos proporciona dia a dia. Hoje você pode tirar foto com o seu celular, né? Hoje você se comunica de onde você estiver através do seu celular. Hoje você é encontrado também, né? Através do serviço de localização. Então, hoje o celular ou o smartphone, ele tem a sua função. Ele é mais do que algo para se manter contato, né? Ele é praticamente um objeto de segurança, né? Olhando para esse lado de localização, que você pode encontrar e tudo mais. Quantas vezes pessoas são localizadas, né? Através do aparelho celular. Nós vemos isso nos jornais, por exemplo, nas reportagens, por exemplo. E quando nós olhamos para ele, ele tem uma função também dentro dele, que talvez você já utilizou, talvez não, que é chamado modo avião. Quando você se depara com essa funcionalidade, você acha que é apenas quando você for andar de avião, né? Para que você utilize esse modo avião, quando você estiver dentro do avião. Mas ele pode ser utilizado também sem estar no avião, né? Qual que é a funcionalidade desse recurso? O modo avião, ele foi criado para impedir interferências.
Por exemplo, você coloca no modo avião no seu celular, você não vai receber chamadas, né? Você não vai receber notificações. Você vai conseguir usar ele, né? Você vai conseguir fazer uma leitura, por exemplo. Você vai conseguir tirar fotos. O aparelho continua funcionando, mas sem comunicação. O aparelho ele continua ligado, mas sem conexão alguma. O aparelho ele continua ali, mas sem conexão com o externo, vamos dizer assim. Quem precisar falar com você não vai conseguir. Quem mandar uma mensagem para você, você não vai receber, porque você está, ou você colocou ali no modo avião. E quando eu olho para esse texto, e durante esta semana, refletindo sobre esse texto, que o Senhor colocou no nosso coração para esta manhã, você sabia que o cristão também ele pode entrar nesse modo? Você sabia que o cristão também ele pode entrar neste modo até mesmo sem perceber? Até mesmo sem notar? Ele pode entrar neste modo que nós estamos falando nesta manhã sobre o tema modo avião, a fé sem sinal. Que é o que acontece quando você coloca o seu smartphone no modo avião, ficando sem sinal para as outras pessoas. O cristão ele pode entrar neste modo também na sua vida espiritual. O cristão ele pode entrar neste modo na sua caminhada cristã. Ele pode viver neste modo até mesmo sem perceber que está vivendo. Com o passar dos dias, com o passar dos meses, com o passar dos anos, com o passar da sua trajetória cristã, entrando neste modo espiritual de uma fé sem sinal. Ou seja, está com a Bíblia na mão, participando do culto, cantando, porém, cortando ou cortou a conexão com o céu. Ou seja, ele pode fazer tudo isso. Ele pode estar com a Bíblia na mão, ele pode participar do culto todo domingo pela manhã, ou à noite, ou durante a semana. Ele até mesmo diz que crê, mas a sua conexão com o céu está interrompida. Ele não consegue mais ouvir Deus. Ele não consegue mais enxergar Deus na sua vida. Ele não consegue mais desfrutar daquilo que Deus tem. Ou seja, suas orações viraram repetições. Suas orações viraram apenas repetições. Os louvores viraram músicas. Uma música bonita, uma música bonita, simplesmente bonita, mas que já não é mais um louvor. O altar virou, a igreja virou um lugar comum, como você vai em algum outro lugar que se tornou comum. Então muitas vezes nós entramos neste modo avião, de uma fé sem conexão, ou de uma fé sem sinal com o céu, e até mesmo não percebemos, e deixamos isso acontecer na nossa vida, e trazendo as consequências que isso nos traz, o esfriamento espiritual, a apatia espiritual,
o distanciamento espiritual. Ou seja, ele está ativo por fora, mas desligado por dentro. Ele está funcionando com as funcionalidades por fora, mas desligado por dentro, não tem conectividade. Não fala mais com Deus, não ouve mais a Deus. Sua oração não passa mais de repetições frias. Seu momento de louvor e de adoração não passa mais de um momento de uma música bonita ou até mesmo de interação. Nós olhamos para a palavra do Senhor no modo avião espiritual, o coração se cala. O coração se cala. É quando a alma se isola, vivendo de uma forma isolada, e é aí que a fé enfraquece. É aí que a fé enfraquece. É interessante como o Senhor está trabalhando nos últimos tempos, nos últimos meses, para a nossa igreja especificamente, quando Ele tem nos levado a temas de despertamento espiritual, de um avivamento espiritual. É interessante quando nós olhamos para alguns meses e vemos o Senhor trabalhando como se Ele estivesse dizendo: olha, despertem, abram os olhos, pois ainda tenho grandes coisas a fazer, mas eu preciso que vocês façam parte de tudo isso. Eu estava olhando para esse versículo durante esta semana, e o Senhor falando ao nosso coração: o sinal da graça ainda está no ar, meu irmão. A presença de Deus ainda é real. A presença de Deus ainda é verdadeira. A presença de Deus ainda é viva. E sempre será. Porque Ele está vivo. Mas o coração foi colocado em silêncio. O nosso coração foi colocado em silêncio. É como se estivéssemos dentro da igreja, mas longe do altar. Dentro da igreja, mas longe do altar. Estamos em um ambiente, mas estamos distantes do maior objetivo, vamos dizer assim, desse ambiente. Dentro da igreja, mais longe do altar, e diante do altar é que as coisas acontecem. É diante do altar que as coisas fluem. E é interessante que esse texto de Efésios, o apóstolo Paulo não está escrevendo para os ímpios. Ele não está escrevendo para o povo lá de fora. Ele está escrevendo para a igreja. É como se ele estivesse dizendo: olha, tomem cuidado, estejam atentos, para que vocês não caiam nessa comodidade que o diabo ele tem oferecido nos dias de vocês. E esta palavra ela se estende a nós nos nossos dias. Então esta palavra não é para os de lá fora, os que estão lá fora, é para os que estão dentro, é para os cristãos, é para a igreja. É esse despertamento: desperta tu que dormes, levanta-te e Cristo te iluminará.
É esse despertamento, é este confronto, é o confrontar aos crentes que estão espiritualmente adormecidos. Então o objetivo é confrontar realmente os crentes que estão adormecidos, vivendo uma fé morna, sem presença, sem profundidade, e convidá-los a retornar ao altar, ao lugar da rendição, ao lugar do fogo, ao lugar da comunhão com Deus. Temos dito nesses dias, meu irmão, nós nascemos no fogo e continuaremos no fogo para a glória do Senhor Jesus. É assim que a igreja vive. É assim que nós vivemos na presença do Senhor. Uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja que flui na presença de Deus. Uma igreja que desfruta desta vida de rendição, de se render de fato na presença de Deus, que vive neste fogo na presença de Deus, na comunhão com os irmãos e na comunhão com Deus. Não é um lugar de entretenimento, não é um lugar que nós viemos assistir, é um lugar que nós viemos cultuar, amém ou não? Por isso que nós mencionamos, venha para o culto, é para cultuar, não é para participar. Para cultuar a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, eu quero compartilhar com você rapidamente algumas lições. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas estamos espiritualmente adormecidos. A expressão, desperta tu que dormes. Paulo está direcionando esta palavra aos crentes, aos filhos da luz. A mim e a você, ao meu coração e ao seu coração também. Verso 8 do mesmo capítulo 5, ele diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Essa palavra é direcionada aos filhos da luz. A você, homem de Deus, a você, mulher de Deus, esta palavra é direcionada a mim e a você. E devemos romper com esta apatia espiritual, de fato que muitas igrejas e muitos têm passado e vivido nesses dias, meu irmão. Eu acho interessante essa expressão desperta, ou seja, o sono espiritual é o estado da alma que se acostumou com a presença de Deus, mas não é mais tocada por ela. Se acostumou. Vem para a igreja, por exemplo, por costume. Faz parte apenas de uma vida religiosa. Faz parte apenas de um dia da semana. Não. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós não devemos nos acostumar com estas coisas, mas realmente sermos tocados por esta presença de Deus, envolvidos por esta presença de Deus, envolvidos por esta presença maravilhosa, esta presença que contagia, esta presença que fortalece. Quantas vezes nós entramos neste estado de estarmos de uma forma que podemos dizer como aquela água morna. Não está frio, mas também não está quente. Quem gosta de beber água morna, né, irmão? Embrulha o estômago, faz a gente passar mal.
despertamento. O Senhor está nos levando a esse despertamento, porque é possível estar no templo, é possível estar aqui dentro e ainda estar espiritualmente adormecido, com o coração dormente, não sentindo as coisas, não sentindo mais a presença de Deus. É como, por exemplo, a sua perna, quando você fica por uma posição por um espaço de tempo assim, extenso, vamos dizer, você vai se levantar, a sua perna está dormente, você não consegue sentir o chão, não é? Perigoso até cair por isso, porque você não está sentindo o chão, e por não sentir o chão, a queda pode acontecer. Quando não sentimos mais a presença de Deus, meu irmão, a queda pode acontecer. Quando não somos mais atraídos por esta presença, por esta presença maravilhosa do Senhor, a minha pergunta para nós nesta manhã: será que apenas estamos aqui dentro, mas o nosso coração já está adormecido faz algum tempo? Será que estamos apenas aqui dentro, mas estamos longe do altar? O Senhor nos convida para sermos uma igreja cativante, uma igreja cheia do seu poder, uma igreja cheia do seu Espírito, trabalhar do Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 13, verso 11, a Bíblia Sagrada nos diz também através do apóstolo Paulo: e já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Já está na hora, como se ele está dizendo: olha, até quando vocês continuarão assim? Sabe quando você chama aquela pessoa para conversar e você diz para ela assim: você vai continuar vivendo assim até quando? Você vai continuar vivendo assim, dessa maneira, até que hora? Você precisa despertar. É aquela expressão que nós usamos, né? Você precisa acordar para a vida. Como se o texto estivesse dizendo: olha, já está na hora de despertar do sono. Já passou da hora, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Olha, está na hora de acontecer isso com vocês. Apocalipse capítulo 3, versos 1 e 2, também nos diz sobre isso. Quero ler com você, Apocalipse, capítulo 3, verso 1 e 2, falamos sobre Sardes, através desse texto, e eu quero ler com você. Olha que interessante: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Olha que interessante que diz o texto: olha, vocês possuem fama de estar vivos. Ou seja, por fora, as pessoas estão olhando para vocês e acham que estão vivos, que vocês estão vivos. Seu modo de falar, seu modo de viver: vou lá na igreja todo domingo, aparentemente está vivo, mas é só fama, porque por dentro está morto, por dentro está precisando de vida,
por dentro está precisando deste vigor. Mas olha que interessante que diz o verso 4, olha, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Meu irmão, que nós sejamos comparados a esses poucos que não se contaminaram com esta frieza, que não se contaminaram com esta mornidão, mas que estão avivados na presença de Deus, cheios do poder de Deus, cheios de vida na presença de Deus, que não contaminaram as suas vestes e andarão com o Senhor. O verso 4 nos traz esta linda lição, mas existe aí alguns, poucos, que não entraram nessa onda, que não se entregaram a esta zona de conforto, esta comunidade, que não entraram nesta onda, mas que estão fazendo a diferença através do seu posicionamento, através da sua vida, através da sua entrega, através do seu envolvimento. Que nós sejamos, meu querido, esses poucos, que o Senhor encontre em nós este coração aquecido, este coração vivo, esta alma viva na presença do Senhor. Estar na igreja não é o mesmo que estar na igreja não é o mesmo que estar acordado. Acordar é voltar a sentir, ouvir, se mover e a obedecer. É preciso voltar a sentir, a ouvir, a se mover e a obedecer. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas espiritualmente adormecidos. Segunda lição que eu quero compartilhar com você. Muitas vezes longe do altar, quando a presença já não é mais prioridade. O texto diz: levanta-te dentre os mortos. Levanta-te. Porque o altar é um lugar de sacrifício e fogo. O altar é um lugar de sacrifício, de fogo. Quando estamos longe do altar, nada é queimado. Quando estamos longe do altar, nada é purificado. Quando estamos longe do altar, nada é transformado. Ou seja, a vida continua a mesma. As práticas continuam as mesmas. Os pensamentos continuam os mesmos. As ações continuam as mesmas. O modo de viver continua o mesmo. Porque não basta estar dentro, é preciso estar próximo do altar. Porque diante do altar é que acontece, que as coisas acontecem. Levanta-te, fala de ação, de decisão, é resposta ao chamado, resposta é o responder ao chamado, dizendo ao Senhor: Senhor, aqui estou. Quando você chega para o seu filho, ele está deitado lá, descansando, você diz para ele: levanta daí. O que você espera? Ele levanta. A resposta ao seu chamado, a resposta ao seu pedido. Levanta-te, é resposta ao chamado, é resposta ao chamado. Esta vida intensa, levanta-te, fala de ação, de decisão. Estar longe do altar é andar em morte espiritual, disfarçada de uma vida religiosa. Quantas vezes nós estamos apenas disfarçando a nós mesmos por uma vida religiosa? Apenas isso. Levítico capítulo 6, verso 12 e 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É no altar, meu irmão, que existe fogo de Deus.
É no altar, é diante do altar que existe o direcionamento. Não adianta estar dentro, mas é preciso estar perto, próximo do altar. Muitas vezes estamos vivendo desta maneira e até mesmo não percebemos, mas nesta manhã o Senhor nos trouxe aqui para desativar esse modo avião na vida espiritual, amém ou não? O Senhor nos trouxe para um despertamento na sua presença. Timóteo, na segunda carta 2 Timóteo capítulo 3, verso 2, quando nós encontramos a palavra do Senhor dizendo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, só aparência, tendo aparência. Quantas vezes, meu querido, nós estamos vivendo apenas na aparência, uma aparência religiosa, enquanto o Senhor está nos chamando para perto, enquanto o Senhor está nos chamando para perto dEle. Meu querido, em nome de Jesus, entenda nesta manhã, a distância entre o banco e o altar não se mede em metros, mas se mede em entrega, envolvendo-se na presença de Deus, buscando a presença de Deus, se envolvendo, adorando a Ele como Ele merece, não deixando que o momento de louvor e de adoração seja apenas um momento musical. Não. Nós cantamos nessa manhã: Tu és digno de tudo. E às vezes nós cantamos: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Não paramos nem para pensar o que estamos dizendo. Uma canção que nos leva a declarar que o Senhor é digno de todas as coisas, que Ele é soberano sobre todas as coisas. Aí cantamos: Te exaltamos. Aí cantamos: Te exaltamos. Olhando para a cortina, contando ali quantas voltas Te exaltamos. Não, meu irmão. As nossas ações refletem como está o nosso coração. As nossas ações refletem como está o nosso coração. E a terceira e última lição: retorno ao altar traz luz, retorno ao altar traz vida, retorno ao altar traz direção. O texto diz: e Cristo te iluminará. Desperta, levanta, e Cristo te iluminará. Ou seja, sem um posicionamento, sem um despertamento, não existe luz. A luz de Cristo traz clareza onde havia confusão, vida onde havia frieza, e direção onde havia paralisia. Mas a luz só é revelada para quem desperta e se levanta. Cristo não ilumina rotinas, mas ilumina corações rendidos. Cristo, Ele não quer apenas uma rotina, mas Ele quer um coração rendido. Evangelho de João capítulo 8, verso 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Salmo de número 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isaías capítulo 60, verso 1: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Meu irmão, Cristo, Ele
não ilumina para impressionar, Ele ilumina para transformar. Não ilumina para impressionar, ilumina para transformar. Quais são os perigos de viver neste modo avião, ativado espiritualmente? Você pode até ouvir a palavra, mas não se conecta com ela. Pode até estar em um ambiente de adoração, mas não se conecta com Deus que está sendo adorado. Está onde a presença de Deus se manifesta, mas não se entrega. Altar é lugar de reconexão, meu irmão. O altar é para estar conectado. Nesta manhã, desligue o modo avião espiritual. Desative esta função. Reative esta comunhão diante do altar. Reconhecer que estar presente não é suficiente. Entender que sem conexão com o céu, a vida fica no piloto automático. Volte ao altar, voltar ao altar, lugar de rendição, de quebrantamento, de transformação. Hoje o Senhor nos chama para estarmos envolvidos na sua presença. Ele não está apenas chamando você para estar na igreja, Ele está chamando você para voltar ao altar, acordar, se levantar, se render de novo, porque é desta maneira, que Ele nos chamou para viver. Feche teus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Eu não sei em qual ponto desta mensagem o Espírito Santo falou ao seu coração, mas eu quero orar com você antes